bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, vitória ontem sobre o Botafogo no Engenhão, no jogo das 8h30 da noite, 3-2 para o Vasco. O primeiro gol do Vasco foi um gol que todo mundo achava que não poderia acontecer, mas aconteceu, de Ribamar. Uma boa jogada pela direita entre Pikachu, Martim Benítez, o cruzamento, a zaga do Botafogo se confundiu e o Ribamar, oportunista, acabou fazendo um gol de perna esquerda. Voltamos para o segundo tempo, o Botafogo empata com o Matheus Babi, mas o Vasco, depois de tomar um sufoco do Botafogo, faz 2 gols seguidos. Faz o seu segundo gol numa cabeçada e depois no complemento do artilheiro do Vasco no ano, jogador espetacular, Germancano, fazendo 2-1 e logo em seguida Marcos Júnior puxa um contra-ataque. Para muitos deveria tocar na esquerda para o Martim Benítez, mas ele vai para a direita, a bola sobra para o Igor Catatal e ele mete de perna esquerda no canto direito baixo do goleiro Diego Cavalieri e o Vasco faz 3-1. Logo depois, o Botafogo numa jogada de Calu pela esquerda, a bola sobrou para o Matheus Babi, 3-2, e até o final foi um sufoco danado, a defesa do Vasco conseguindo de todas as maneiras se defender, terminando com uma defesa espetacular do goleiro Fernando Miguel, num chute a queima-roupa na pequena área do também atacante de boa qualidade, Matheus Babi, do Botafogo. Mas foi uma vitória importante que trouxe o Vasco para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Atlético Goianiense na última quinta-feira, o time caiu para a 7ª colocação e em função dos resultados desse final de semana, somente o Atlético Mineiro conseguiu vencer lá de cima. O São Paulo empatou, o Internacional perdeu para o Goiás, o Flamengo perdeu também e o Vasco conseguiu vencer e está aí na 4ª colocação com 17 pontos ganhos. Importante também porque foi o primeiro clássico que o Vasco venceu no ano de 2020. 16º gol de Germancano, 7º no Campeonato Brasileiro, novas peças que surgiram, por isso é importante também, às vezes, experimentar peças novas no elenco, como Marcos Júnior, que foi surpreendente como primeiro volante e fez uma ótima atuação. O primeiro gol de Igor Catatal com a camisa do Vasco, o jogador se emocionou demais e você vai ouvi-lo aqui no Bom Dia Gigante falando da sua trajetória e, acima de tudo, da sua enorme emoção. E preparação, porque o Vasco vai enfrentar o Botafogo mais 2 vezes pela Copa do Brasil, um jogo na quinta-feira e depois, no dia 23, o Vasco faz o jogo final contra o Botafogo em São Januário. Jogos que valem R$2.600.000. O técnico Ramon Menezes falou logo depois da partida sobre o jogo, mas principalmente que foi uma avant-première, foi assim um aperitivo, esse jogo de ontem, para os 2 próximos clássicos que serão eliminatórios. Para Ramon Menezes foi importante vencer para dar moral, mas principalmente porque o time encontrou novas peças e ele destaca a presença de Marcos Júnior. É um respeito muito grande pelo adversário, né? É um grande adversário, muito bem treinado, com ótimos jogadores, uma ideia de jogo muito interessante. Nós estudamos muito o adversário, né? A gente viu muito o Botafogo, mas é o primeiro jogo aí de 3 finais que vamos ter pela frente. Então é buscar a nossa recuperação, a nossa preparação. Nós saímos hoje com uma vitória. Sempre falo muito dos atletas, né, pela entrega, pelo espírito, pela atitude. E você falou de alguns jogadores, né, que, principalmente do Marcos Júnior, né, que teve poucas oportunidades, né, já entrou muito bem nesse último jogo diante do Atlético Goianiense e hoje fez uma partida excepcional. O Marco é um jogador de muita confiança, eu tenho muita confiança nesse atleta. Para esse jogo de quinta-feira, o técnico Ramon Menezes vai contar com Bruno Gomes, que não jogou ontem, cumprindo suspensão do Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil ele volta normalmente. Também deve contar com a presença de Vinícius, atacante, que teve uma pequena dor depois do jogo contra o Atlético Goianiense, sentiu ali no finalzinho, tentou permanecer, mas acabou saindo, mas nada assim muito sério, deve ter condição do jogo quinta-feira. A dúvida em relação a Guilherme Parede e Lucão, como opções, são jogadores que estão completando
chegando já finalmente ali nos 10 dias a questão da quarentena da Covid. Se tiverem condição, devem compor o banco de reservas, se não, ficam para o jogo de domingo contra o Curitiba. De fora, Ricardo Graça é mais uma baixa provavelmente. O jogador saiu sentindo uma dor na coxa, pediu para ser substituído, foi substituído por Miranda, e quando o jogador faz o que ele fez, sente o que ele sente, dificilmente tem condição de jogar. E vai se somar a Andrei, que com um problema na coxa direita diagnosticado depois de um exame na última sexta-feira. Nós tivemos essa informação por companheiros de imprensa. O departamento médico do Vasco não se manifestou até agora, mas o Andrei sim está lesionado e vai ficar aparentemente 10 dias. A mesma situação de Carlinhos, que também foi uma surpresa, sentiu no treino da sexta-feira, fez um exame, foi detectada uma lesão e o jogador também vai ficar parado por mais 10 dias. Quem também não deve voltar na quinta-feira ainda é o volante Juninho, que também está se recuperando de lesão. Ramon Menezes começa a partir de hoje já a pensar numa montagem de equipe para enfrentar novamente o Botafogo, quinta-feira no estádio Newton Santos. Um dos jogadores mais elogiados por toda a imprensa e por toda a torcida nas redes sociais, até com comparações, o torcedor é sempre muito criativo, Marcos Falcão Júnior e outras, né? Marcos Kroos, Marcos Júnior Kroos. É Marcos Júnior, volante que veio do Bangu e que jogou muito ano passado no Campeonato Brasileiro, jogando como terceiro homem. Ele é um jogador polivalente, mas muitos aqui do canal, inclusive o Bismarck, que pode falar muito bem, porque foi um ponta de lança de grande qualidade, sempre criticando a questão do Marcos Júnior pisar pouco na área. Para muitos, ele deveria jogar como primeiro volante, no máximo como segundo volante, como ele acabou se destacando no Bangu e vindo para o Vasco da Gama. E foi assim que ele jogou ontem. Jogou como primeiro volante e teve uma excelente atuação. Cabeça em pé, boa distribuição de jogo, dando equilíbrio ao setor, porque era uma dúvida, porque o Vasco perdeu o Bruno Gomes, perdeu o Andrei, tinha apenas Felipe Bastos, tão contestado, que jogou mal contra o Fluminense, jogando nessa função de primeiro volante, mas o Marcos Júnior deu conta do recado e fez um ótimo jogo. E o Marcos Júnior fala dessa volta, desse retorno, dessa opção que o técnico Ramon teve por ele e principalmente reconhece que não vivia uma boa fase. Eu vinha trabalhando, né, para quando surgisse a oportunidade para estar ajudando o grupo a fazer esse tipo de partida. E graças ao Ramon também, aos meus companheiros, que eu não atravessava um bom momento de treinamento. Eu sou muito humilde e reconheço quando eu não estou bem. Então eu esperei paciente, trabalhei bastante para que quando o Ramon precisasse de mim eu pudesse entrar e ajudar a equipe nesse tipo de partida difícil. Marcos Júnior agora fala que o importante é virar a chave. Tem jogo contra o Botafogo na quinta-feira, o duelo de ontem já pelo menos mostrou as armas de lado a lado, mas ele acha que agora, virando a chave, a competição Copa do Brasil eliminatória precisa ser encarada de uma maneira diferente. Eu acho que agora a gente tem que virar um pouco a chave, né? Porque agora é Copa e Copa é diferente, são 2 jogos decisivos. Então o Ramon sabe o que passar pra gente durante a semana, antes da partida da Copa do Brasil. E é a gente saber escutar, trabalhar para estudar bem a equipe deles e quando jogar dessa maneira. Também o Ramon pediu bastante que a gente perdesse, pressionasse, porque a gente estava deixando de fazer isso, e isso era uma das nossas maiores características desde o começo do campeonato. E ao longo do campeonato nós deixamos de fazer um pouco e hoje voltamos a fazer. Deu super certo, então é descansar e estudar bastante eles a semana e quinta-feira vir novamente forte e, se Deus quiser, sair com mais uma vitória daqui. Segundo o site SofaScore de estatísticas de jogos, Marcos Júnior teve 91% de acerto de passes, um acerto muito alto. Uma assistência, participou do gol de Igor Catatal, rolando a bola para ele, 2 bolas longas assertivas, 5 dribles completos, 8 duelos ganhos entre 11 que ele disputou, 3 cortes, 3 interceptações e 3 desarmes. Foi uma ótima atuação do jovem volante que veio do Bangu e que agora pode ser que ganhe novamente uma chance na quinta-feira, já que Andrei está de fora. E aí, como é que Ramon vai resolver isso? E a sua opinião? Bruno Gomes volta? Sai Felipe Bastos? Os 3 jogam? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Qual a dupla ou a trinca de volantes ideal para enfrentar o Botafogo quinta-feira pela Copa do Brasil?
Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E foi com esse golaço que o Igor Catatal entrou no Vasco, fazendo um gol que marca muito a vida dele. Um jogador de 25 anos, que não teve base, surgiu no futebol aos 20 anos, tentando fazer peneiras no Madureira, acabou sendo aprovado, e no Campeonato Carioca acabou fazendo ótimas apresentações e veio para o Vasco da Gama junto com o zagueiro Marcelo Alves. Igor Catatal, que acabou fazendo um ótimo jogo contra o Santos na Vila Belmiro, ali até foi muito destacado, entrou muito bem contra o Atlético do Paraná e também contra o Atlético Goianiense, mesmo o time tendo perdido. E ontem teve a oportunidade novamente de entrar e fazer um ótimo jogo. Conseguiu marcar um gol de perna esquerda, um gol muito difícil. E ele era pura emoção, pura mesmo emoção, porque é uma história de vida muito bacana. O Igor, ele desde os 12 anos de idade, ajudava seu pai a guardar carros na rua Fadel Fadel, aqui pertinho de onde eu moro, aqui no Leblon. Você está vendo a foto dele aí com o seu pai, o Jorge, é pai de Simon, que tem 2 anos de idade. Vamos ouvir então Igor Catatal, porque ele disse claramente e ele vai responder primeiro sobre isso. Para ele, não tem problema nenhum, apesar do Vasco impor uma situação de que ele deve se chamar Igor, quer que chame de Igor, ele disse que Catatal é apelido de muito tempo e para ele não tem problema nenhum. Esclarece isso aí pro torcedor, Igor. É verdade, mas eu não me importo muito, mas sempre fui chamado como Igor Catatal, mas quando não chamam também não ligo. Eu sempre atendi como Igor ou Igor Catatal, mas ali naquela hora ali, todo mundo, esse é o Catatal, caramba. Segundo gol no Botafogo, pelo Carioca eu fiz também, com a camisa do Madureira, e feliz demais, graças a Deus. Ele fala agora sobre a sensação do primeiro gol. Como foi, na hora que a bola bateu na rede, saber que fez o primeiro gol com a camisa do Vasco? E ali naquele momento, quando eu vi que eu fiz o gol, só veio o meu passado, né, em mente. Tanta luta, tanta dedicação, que achava que ia ser em vão, mas não foi. Muito emocionado ver essa vitória, e todos que me conhecem sabem o quanto eu merecia, e feliz demais, graças a Deus. O que veio na cabeça naquela hora? Qual foi o filme que passou, Catatal? Veio na minha cabeça que um sonho, né, sendo realizado depois de tanta luta, tantas coisas, tantas palavras malditas contra mim, e pude responder hoje, né, dentro de campo, com gol, com vitória, e isso me motiva ainda mais, né, poder trabalhar cada vez mais, sempre para melhorar, sempre buscando melhorar, e nunca desista dos seus sonhos, né, sempre escutei essa frase. E sempre levei muito a sério. Quem disse que nunca dá, não, dá sim. Se você quer, você vai buscar. Porque ninguém vai buscar por você. Então eu sempre trouxe isso comigo. E graças a Deus hoje tive essa felicidade. Ele falou agora que ouviu muita coisa, ouviu realmente muito papo de gente, não vai dar certo. Tem sempre esse pessoal que fica querendo atrapalhar a vida de alguém. E ele fala sobre isso, sobre o que ouviu e que teve que superar. É normal, né? As pessoas, algumas, né? Não a maioria, mas sempre quando você tem um sonho, sempre tem alguém para falar que você não vai chegar, que você não é capaz.
E como você disse também, acabo sendo um exemplo para muitas pessoas, porque tive, na minha trajetória, como todos sabem, não tive, no caso, não tive muita base, cheguei nos juniores do Madureira, e por falta de oportunidade sempre ouvindo um monte de coisa, mas isso é normal, isso daí eu levo como combustível para mim, sabe? Quando acha que não, é aí mesmo que eu trabalho, e trabalho duro para sempre melhorar, para sempre estar buscando o meu melhor. E a resposta é essa daí. Feliz demais estar aqui no Vasco, estar em um clube grande, e agora é pensar no próximo jogo, trabalhar a semana, que a gente tem mais uma pedreira pela frente. Parabéns ao Igor Catatal, batalhador, lutador, pode não ser o maior dos jogadores, mas se esforça. Honra a camisa do Vasco, jogando com muita tenacidade dentro de campo, e é mais uma vez importante numa partida. É uma boa opção que o técnico Ramon Menezes tem para o Vasco, jogador que está emprestado até o final do Campeonato Brasileiro, até o mês de fevereiro, junto com o zagueiro Marcelo Alves. E para concluir esse bom dia, a torcida do Vasco está preocupadíssima. Precisamos comprar Martim Benítez. Compra o Ben 10. Martim Benítez fez uma partida espetacular ontem. Ele não jogou contra o Atlético Goianiense e o time caiu. Jogou muito bem ontem, fez uma partida especial, participando de 2 gols diretamente. Enfim, é um jogador diferenciado, é um motorzinho com muita técnica e muita qualidade. Mas e aí? Dá para comprar ou não dá para comprar? O VP de Finanças do Vasco, ontem, logo depois da partida, soltou esse tweet. Muita gente não interpretou como uma ironia, porque ele diz claramente que é muito caro, Benítez, queremos austeridade. Mas é claro que foi irônico com o antecessor a Carlos Leão, que entrou em fevereiro para ser VP de Finanças. Adriano Mendes, que era a pessoa que cuidava da pasta, saiu exatamente porque reclamava da falta de austeridade da direção do Vasco, principalmente por conta da contratação de Germán Cano. Na época houve essa briga. E o Vasco acabou trazendo o Germán Cano, que tem dado muitos resultados. E é claro, Carlos Leão foi bastante irônico. Mas a situação não é fácil, torcedor, porque o Independente não abre mão de ter o jogador comprado pelo Vasco a partir de dezembro, nem prolongar o empréstimo até fevereiro, ao final do Campeonato Nacional. O Vasco vai, provavelmente, já está trabalhando, já está costurando nessa possibilidade de fazer uma proposta. De qualquer dinheiro que entrar por agora, mecanismo de solidariedade da venda do Alan, de repente o acordo com a TV Globo, o presidente Alexandre Campelo já procurou pessoas da própria direção e já sabe que Martim Benítez é um jogador fundamental, inclusive para ele, porque ele sabe que é importante ter dentro do clube, numa época de eleição, contratar um jogador como ele. Mas já foi colocado também a dificuldade pela questão financeira. Há uma pessoa, um empresário, que está em sociedade com Adrian Castellani, que é a pessoa que é responsável diretamente pelo Martim Benítez aqui no Brasil, fazendo essa ponte. Não é a palavra final, mas é alguém que pode, de repente, influenciar. Adrian Castellani disse que está trabalhando junto à direção do Independente, mas a direção do Independente é bastante clara. A gente quer dinheiro. Martim Benítez custa 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas o Vasco, a informação que a gente já deu algumas semanas aqui, provavelmente com algumas dessas verbas excepcionais que devem pintar, questão de mecanismo de solidariedade, acordo com o TV Globo, pode dar um sinal, como se faz para uma compra de apartamento ou carro. E talvez propor para fevereiro, dando esse sinal, já garantindo que Martim Benítez fique com o prêmio do Campeonato Brasileiro. Ano passado o Vasco recebeu 14 milhões por ficar em 12º lugar. Esse ano, em 4º lugar, ganha mais. E de repente pode usar boa parte dessa grana para dar o definitivo para o Independente. Vai se discutir valor, vai se pensar que de repente nem tudo da multa pode ser cumprido, dividir um pouco mais em 2, 3 vezes, mas o certo é que o Vasco vai fazer esse esforço. Não é fácil, torcedor, mas a direção do Vasco sabe que precisa fazer esse esforço, dar essa satisfação a você, torcedor, para a contratação do Martim Benítez.
E além disso, o Vasco precisa também se reforçar, mas é claro que a ausência de grana é muito complicada. A lateral direita ficou latente, o Vasco precisa de um lateral. Cláudio Vinck se foi, apesar de que se foi sem nunca ter chegado, jogou muito pouco no Vasco. Rafael Galhardo nunca interessou e o Vasco acabou emprestando o jovem Natan, que nem estava entre os profissionais praticamente. Tem hoje Iago Pikachu e Caio Tenório, muito pouco para 3 competições. O Vasco vai correr atrás sim de um lateral direito para fazer sombra e para colocar um pouquinho de susto do Iago Pikachu, que não está passando uma grande fase. Também há a necessidade de se contratar um primeiro volante, mas um jogador muito mais para a composição. Se falou muito do Léo Senna, volante que era do Goiás, que interessou o Vasco no ano passado, mas o Goiás não queria fazer negócio se não fosse vendido e acabou vendendo para o Atlético Mineiro. E o técnico Rossi Sampaoli, no Atlético Mineiro, não quer o jogador, mas o Atlético, eu tive essa informação também de dentro do Vasco, o Atlético Mineiro já foi consultado, mas quer vender o jogador para o exterior. Se for para o Brasil, não se sabe se por empréstimo ou venda, mas no momento também é muito complicado. Mas a relação entre Vasco e Atlético, até em função da situação do Marrone, está legal, pode ser que a coisa venha a andar. E um jogador que está realmente fora do Vasco é Fred Guarim. Nós informamos isso ontem na nossa live, houve um acordo entre as partes, 10 parcelas, o Vasco vai pagar um acordo com o Fred Guarim, aí de multas rescisórias, também o Guarim abriu parte aí desse período que ele ficou fora, salários antigos, ele não está nesse acordo de 12 meses que os jogadores estão recebendo, então tudo leva a crer que nessa semana já esteja tudo firmado. Marcelo Ferreira, empresário do jogador, me disse ontem que já está tudo certo, sem problema nenhum, só falta o Guarim dar o ok, dar a assinatura e Fred Guarim vai assinar a rescisão com o Vasco da Gama. Expectativa em relação a essa semana, pagamento de salários. Há uma preocupação porque já está chegando aí o dia 20 de setembro, pagar os jogadores é algo que o Vasco está fazendo com muita vontade, porque quer ter um grupo, acima de tudo, muito motivado, mas tem que pagar os funcionários. E chegaria até 3 meses sem pagar. Mas a expectativa é que essa semana as operações, principalmente aquela situação do governo, que eu não esqueci, aquilo está sendo trabalhado, possa ajudar o Vasco a equilibrar o seu orçamento até o final do ano. E, para quem achava que seria fácil, não é, gente. Tá aí, a gente informou. O meio-campo Souza está indo para o Besiktas, você está vendo a postagem. Não era fácil, gente. 31 anos de idade, ainda realmente é jovem. Quer ganhar dinheiro, vai fazer um bom contrato. Quem sabe, mais pra frente aí, com 33, 34 anos, ele possa voltar para o Brasil e com certeza jogar no Vasco da Gama. Mas acabou o sonho. Para quem dizia que o Souza vem aí em outubro, não vem, gente. Não é assim. Não acreditem em tudo que vocês ouvem e leem. Tem muita gente que chuta demais. Calma, calma. E a Sul-Americana, informação dada ontem pelo companheiro Wellington Campos, abriu em função da pandemia a inscrição para a competição a partir de outubro. Cada clube pode inscrever até 50 atletas. É isso aí, 50 atletas para poder ter um elenco recheado em função de viagens e de prováveis contágios pela Covid, enfim. Mas a partir de outubro volta a Sul-Americana. Vai se definir aí questão de padrões de acesso. A Libertadores voltando agora nesse meio de semana. Depois do final da primeira fase da Libertadores, começa a Sul-Americana. E aí vai ter sorteio para saber com quem o Vasco vai jogar. É isso aí, turma. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Logo mais, a partir de 19h30, nós vamos estar na nossa live. Ainda não temos convidado, o jogo acabou tarde ontem. A gente vai agilizar alguma coisa. Fique ligado nas nossas redes sociais, no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E com certeza a gente vai estar informando lá qual vai ser o convidado dessa segunda-feira na nossa live, sempre imperdível. Com Bismarck, com Delay Tudo e Roberto Dinamite ao lado de nosso timaço. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. O Vasco segue, 4º lugar no Campeonato Brasileiro e quinta-feira tem Copa do Brasil. Ótima segunda-feira a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.